Olá pessoal, meu nome é Kaique, curso último semestre da licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Araraquara e nessa apresentação vou falar um pouquinho sobre a disseminação de uma doença utilizando uma EDO, uma equação diferencial. Então nessa apresentação serão tratados os seguintes assuntos. Primeiro, modelo matemático de disseminação de uma doença utilizando uma equação diferencial. Depois a gente vai fazer um exemplo do uso desse modelo. Depois a gente fala um pouquinho sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e, por último, uma breve conclusão. A primeira parte dessa apresentação será a discussão de um modelo matemático de disseminação de uma doença. Então, para começar, a gente vai levar o seguinte aspecto em consideração. Então, a gente vai considerar uma doença contagiosa, que, por exemplo, pode ser o vírus da gripe. Ela vai espalhar em uma comunidade por meio do contato entre as pessoas. E a gente vai chamar XT é a função que vai dar para a gente o número de pessoas que contraíram a doença em um tempo t. E yt é o número de pessoas que não foram expostas a essa doença, a esse vírus. Bom, agora a gente vai supor o seguinte, a taxa de variação do número de infectados ela é proporcional ao número de encontros ou interações entre esses grupos de pessoas. Ou seja, quanto maior for o número de interações, é esperado que maior seja a taxa de variação do número de infectados. Bom, então no slide anterior a gente viu que o número de interações é proporcional a xt, que é a nossa função que nos dá o número de infectados em determinado tempo t. Agora a gente vai considerar que o número de interações também é proporcional a yt. Ou seja, o número de interações ele vai ser conjuntamente proporcional a xt e a yt. O que isso significa? Que o número de interações vai ser proporcional ao produto x vezes y. A gente consegue escrever a seguinte relação. A taxa de variação do número de infectados em relação a t é igual a k, esse k é uma constante de proporcionalidade, vezes aquele produto xy. Tá? Então a gente tem o quê? Uma equação diferencial, porque aquela taxa de variação do número de infectados nada mais é do que uma derivada. Agora veremos como a gente utiliza a equação diferencial que a gente chegou no slide anterior em determinadas situações. Então a gente tem o seguinte exemplo. 5 ratos em uma população estável de 500 são intencionalmente inoculados com uma doença contagiosa para testar uma teoria de disseminação da epidemia, segundo a qual a taxa da população infectada é proporcional ao produto do número de ratos infectados pelo número de ratos sem a doença. Admitindo que essa teoria seja correta, qual o tempo necessário para que a metade da população contraia a doença? Primeiramente, para resolver esse exemplo, vamos organizar as informações do enunciado. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que a população tem no total 500 ratos. Segundo, xt é a nossa função que indica o número de ratos com doença no tempo t. A nossa condição inicial é que a gente sabe o seguinte, que nesse momento tem 5 ratos com a doença. Então, a gente sabe que x0 é igual a 5. E a nossa função yt é igual a quem? O número total de ratos da população, que é 500, menos aqueles que têm a doença, que é a função xt. Isso nos dá o que? A função yt, que indica o número de ratos sem a doença no tempo t. Bom, para resolver agora, a gente vai usar aquela equação que a gente conseguiu nos slides anteriores, que é essa daqui. A taxa de variação do número de infectados em relação ao t, que é o nosso tempo, é igual a k, que é uma constante de proporcionalidade, vezes o produto xy. Lembrando que x é a função que indica o número de infectados e y é o número daqueles que ainda não contraíram a doença. Então, nesse caso, como ficaria? Então, ficaria dx sobre dt igual a k, a nossa função x continua, e eu sei que y eu consigo escrever em função de x. É 500 menos x. Tá? Aqui a gente tem o quê? Uma equação diferencial, porque essa taxa de variação nada mais é do que uma derivada. E a gente pode perceber que ela se trata de uma equação diferencial separável. Bom, como a gente viu, se trata de uma equação diferencial separável. O que a gente precisa fazer para resolver? Então, tudo que tem x a gente vai deixar do primeiro lado, e tudo que tem t a gente vai deixar do outro lado. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Esse dt, aqui embaixo, ele está dividindo. Então, eu posso multiplicar por ambos os lados e vai ficar como? Dx igual a k vezes x, vezes 500 menos x, vezes dt. Como eu falei, temos que deixar tudo que tem x de um lado, tudo que tem t do outro lado.
Aqui no segundo lado dessa igualdade, dessa equação, a gente tem x aqui e x aqui. Então esse termo, né, esse produto, x vezes 500 menos x, como está multiplicando, eu vou dividir ambos os lados por esse produto. E aí a gente fica com 1 sobre x vezes 500 menos x dx. E do outro lado fica apenas k, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes dt. Agora que eu já separei tudo que tem x está de um lado, tudo que tem t está do outro lado. Eu posso fazer o seguinte, eu vou integrar ambos os lados. Então fica a integral de 1 sobre x vezes 500 menos x dx igual a integral de k vezes dt. Então no slide anterior a gente precisava calcular, né, essas duas integrais. Para a gente poder calcular essa primeira integral aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma manipulação na escrita dessa fração. Então como vai ficar? A gente vai ter a integral de 1 sobre 500 vezes x mais 1 sobre 500 vezes 500 menos x dx. E o que está a integral do segundo membro a gente não vai mexer, vai continuar igual. Então fica a integral de k vezes dt. O que a gente pode fazer nessa primeira integral aqui? Se vocês perceberem, em ambas, aí a gente tem uma soma, né? Em ambas parcelas a gente tem o termo 1 sobre 500. Isso é uma constante, então o que a gente faz? A gente pode colocar para fora da integral. Fazendo isso, fica 1 sobre 500 multiplicado pela integral de 1 sobre x mais 1 sobre 500 menos x dx. E do outro lado, aqui ele cai uma constante, né? A constante de proporcionalidade, eu também posso colocar ela para fora da integral. Então fica k vezes a integral de dt. Bom, então resolvi a integral que a gente encontrou, né? Lá no primeiro membro da equação do slide anterior. A gente vai dividir ela em duas, tá? E aí eu coloquei a constante aqui na frente, só para indicar que ela vai ter que ser multiplicada pelas duas integrais, né? Porque lá a gente tinha a constante vezes uma integral. Essa uma integral era composta por uma soma. Aqui a gente vai separar. Então fica 1 sobre 500 vezes a integral de 1 sobre x dx, mais 1 sobre 500 vezes a integral de 1 sobre 500 menos x dx. E o que estava no segundo membro continua, k vezes a integral de dt. Coloco 1 sobre 500 em evidência. A integral de 1 sobre x dx é ln de x, né? ln do módulo de x. E a integral de 1 sobre 500 menos x dx é ln do módulo de 500 menos x. Como calculei a integral, né? Eu coloquei uma constante aqui chamada de C1. Calculo a integral de dt, que vai dar t, que fica k vezes t mais uma C2, né? Que é outra constante. Posso reorganizar essa expressão nessa igualdade. Esse 500 que está dividindo, eu posso multiplicar ambos os lados por ele, né? E essa diferença entre logaritmos eu posso escrever da seguinte maneira. ln de x sobre 500 menos x igual a 500, né? Que foi aqui que a gente multiplicou ambos os lados. 500 vezes kt mais uma constante C3. Essa constante C3 é a junção de C2 e C1. Bom, uma coisa que é bom de se destacar é que esse módulo a gente não precisa usar. Por quê? X é o número de infectados. Esse é um número que sempre vai ser positivo. Então não há necessidade de usar o módulo. A mesma coisa acontece aqui, ó. X é o número de infectados. O máximo de infectados que a gente pode ter nesse exemplo é 500, que é a população total de ratos. Então o menor valor que isso pode ter é 0. 0 não é um valor negativo, tá? Então a gente pode tirar o módulo, tá? Por isso que fica ln só de x sobre 500 menos x, tá? Quando eu estou resolvendo essa equação diferencial, eu quero encontrar quem é a nossa x, ou seja, a função que nos dá o número de infectados de acordo com o tempo t. Para a gente encontrar quem é essa função, a gente vai ter que isolar essa função. Para fazer isso, o que a gente faz? Como a gente tem aqui ln, né, que é o logaritmo na base e, a gente pode pegar o seguinte, ó, pegar o nosso e, que é o número natural, e elevar a ln de x sobre 500 menos x. Mesma coisa faz do outro lado, então fica igual a e elevado a 500t, 500k vezes t mais c3. Bom, então no slide anterior, né, a gente fez isso daqui. Agora a gente tem uma propriedade que faz com que essa primeira parte da nossa equação fique apenas como x sobre 500 menos x. E a segunda parte fica igual, porque a gente não consegue mexer. Tá? Então fica e elevado a 500 vezes k vezes t, mais uma constante C3. Tá? O que eu posso fazer agora? Como eu tenho e elevado a uma soma, a gente pode utilizar a propriedade das potências, que é quando eu tenho duas bases iguais, eu somo. Então eu posso dividir, né, esse e elevado a 500 vezes k vezes t mais c3 como sendo e
elevado a 500 vezes k vezes t, vezes e elevado a c3. Como e é um número natural, a gente sabe que vale aí aproximadamente um pouco acima de 2, isso aqui eu posso chamar de uma outra constante, tá? Então, e elevado a c3, eu vou chamar de uma constante c4, tá? E agora a gente vai usar a condição inicial para achar justamente esse valor dessa constante, que é a c4. Bom, então nossa condição inicial é a seguinte: no tempo 0, a gente tinha um número de 5 infectados, ou seja, x de 0 é igual a 5. Então, onde tem x eu substituo pelo 5, e onde tem t eu substituo pelo 0. Então, a nossa expressão vai ficar assim, ó. 5 dividido por 500 menos 5 igual a e elevado a 500 vezes k vezes 0 vezes c4. A gente pode perceber, né, que aqui vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Ou seja, essa segunda parte vai ficar apenas como c4. 5 a gente mantém, 500 menos 5 é 495. A gente pode simplificar essa expressão dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5, que fica 1 sobre 99. Isso quer dizer que a nossa constante C4 vale 1 sobre 99. Tá? Então, a gente pode reescrever a nossa expressão como sendo x sobre 500 menos x igual a e elevado a 500 vezes k vezes t vezes 1 sobre 99. Bom, como a gente já conseguiu deixar o nosso x isolado apenas um lado da nossa equação, a gente consegue resolver o que o problema quer. O problema, ele, na verdade, queria saber quanto tempo levará para que metade da população contraia a doença. A gente sabe que a população total que o enunciado traz para a gente é 500. Metade seria 500 dividido por 2, que é 250. Então, onde é x, a gente vai substituir por 250. Então, vai ficar 250 sobre 500 menos 250, igual a e elevado a 500 vezes k vezes t vezes 1 sobre 99. Esse primeiro membro aqui da nossa equação vai ficar valendo 1, porque aqui 250 se mantém, 500 menos 250 é 250. 250 sobre 250 vale 1, tá? Então, na verdade, a gente vai ficar com essa expressão aí. Bom, então, como eu disse anteriormente, a gente vai ficar com 1 igual a e elevado a 500 vezes k vezes t vezes 1 sobre 99. Esse 99 eu posso multiplicar por ambos os lados e a gente vai obter a seguinte igualdade. E elevado a 500 vezes k vezes t igual a 99. Eu inverti, né, os membros, mas isso não faz diferença nenhuma. Tá? Eu preciso descobrir quem é o nosso t. Tá? Então, para isso, eu preciso isolar o t. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, calcula a ln dos dois lados, né? E eu vou conseguir eliminar esse e. Então, fica ln de e elevado a 500 vezes k vezes t igual a ln de 99. Como eu disse, com essa expressão aqui eu consigo eliminar o e, ficando apenas 500 vezes k vezes t igual a ln de 99. Como eu quero saber quem é o t, basta isolar o t. Então, t é igual a ln de 99 sobre 500k. E era justamente isso que a gente queria saber. Qual era o tempo para que metade da população contraísse a doença, né? A gente estava falando da questão do... O exemplo trazia, né? Comunidade de ratos. Então, a gente viu que T vale ln de 99 sobre 500k. Lembrando que esse k é a nossa constante de proporcionalidade. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da apresentação, falar um pouquinho sobre a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, né? Em relação ao número de casos. Bom, então, em março de 2020, né, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde a pandemia de Covid-19. Uma das grandes questões no início era saber como esse vírus, né, causador dessa doença, se comportaria. E nesse cenário, as equações diferenciais elas podem colaborar. Bom, então agora a gente vai observar o número de casos em 3 dias do mês de março de 2020, né, que foi lá o primeiro mês da pandemia aqui no Brasil. Então, dia 20 de março, tá, marcava aí 975 casos. Esses gráficos foram retirados de um site que vão estar lá nas referências. Já no dia 21 de março, a gente já tinha um número aí de 1.184 casos de coronavírus. E no dia 22 de março, a gente tinha aí 1.554 casos. A gente vai utilizar, né, os números desses 3 dias para montar aí uma função que nos dê o número de casos em função do tempo. Tá? Bom, então nosso objetivo agora é encontrar uma função que nos dê o número de casos em função do tempo. Alguns procedimentos, né, algumas etapas vão ser muito parecidas com o que a gente fez na primeira parte da apresentação. Então, algumas etapas vão ser puladas a partir de agora, para que a apresentação não fique muito longa. Então, primeiramente, vamos considerar o número de casos, né? Em um determinado dia, vai ser
a nossa função n de t. Bom, a taxa de variação dn sobre dt, ela vai ser proporcional ao número de casos, ou seja, quanto maior for o número de casos, maior será essa taxa de variação. Com isso, porque existe uma relação de proporcionalidade, eu consigo escrever a seguinte expressão. dn sobre dt é igual a k vezes n de t. Lembrando que k é a nossa constante de proporcionalidade. A gente pode observar que a gente tem o quê? Uma equação diferencial separável. Então a gente vai tentar escrever tudo que tem n de um lado, tudo que tem t do outro lado. Então buscando fazer isso, a gente vai acabar chegando em 1 sobre n vezes dn igual a k vezes dt. Bom, então agora a gente precisa fazer é integrar ambos os lados dessa equação. Então vai ficar a integral de 1 sobre n vezes dn igual a integral de k vezes dt. A gente obtém o seguinte, ó, ln do módulo de n igual a k vezes t mais uma constante c. A gente quer saber qual é a nossa função n, n de t. Então a gente vai ter que isolar ela na nossa expressão. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Como a gente tem ln, que é o logaritmo na base e, eu posso pegar o seguinte, e elevado a ln do módulo de n igual a e elevado a k vezes t mais uma constante. Com isso, eu consigo ficar apenas com o módulo de n igual a e elevado a k vezes t mais uma constante c. Bom, agora utilizando os mesmos artifícios que utilizamos lá na primeira parte da apresentação, a gente vai acabar chegando nessa expressão aqui, ó, n igual a e elevado a k vezes t vezes e elevado a uma constante. Como e a gente sabe, qual é o seu valor, eu posso chamar isso de uma outra constante, tá? Agora eu vou usar a letra C maiúscula para representar. Então a gente fica com n igual a e elevado a k vezes t vezes a constante czão. Então a gente tem a seguinte expressão, ó, n de t é igual a e elevado a k vezes t vezes a constante. Bom, a gente precisa achar qual é o valor da constante. Então, a gente vai considerar que o nosso T0 vai ser o dia 20 de março. Nesse dia, eu tinha 975 casos. Então, n de 0 é igual a 975. Então, onde é T, eu vou colocar 0. E a nossa expressão vai valer 975. K vezes 0 vai dar 0. Então, i elevado a 0 é 1. Então, a gente vai ficar que a nossa constante vale 975. Substituindo nossa expressão, a nossa função n de t vai ser igual a 975 vezes e elevado a k vezes t. Bom, agora a gente vai encontrar o valor da nossa constante de proporcionalidade. Como o dia 20 de março foi considerado T0, eu posso usar o dia 21 de março como sendo T1. Aí é só substituir, porque nesse dia, dia 21 de março, a gente tinha 1.184 casos. Então agora é só fazer a substituição na nossa fórmula, tá? Então, onde é T, a gente coloca 1, e a nossa expressão fica igualada a 1.184, tá? Aí a gente vai obter e elevado a k igual a 1.184 dividido por 975. Aí, como eu quero saber quem é o k, eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados, Como aqui é e, eu vou aplicar o logaritmo natural. Então fica ln de e elevado a k igual a ln de 1.184 dividido por 975. Bom, então resolvendo aquela expressão, a gente acaba chegando no valor de k. k é igual a 0,19, 42, 16, 34, 44 e assim vai. Então, a nossa expressão n de t, que expressa o número de contaminados por dia, o número de casos por dia, é igual a 975 vezes e elevado a esse valor de k. E a gente não pode esquecer que aqui a gente tem ainda o nosso t, tá? Bom, agora para testar a nossa fórmula, a gente pode usar o dia 22 de março, que seria o nosso T2. Então, a gente pode substituir. Então, fica n de 2 igual a 975 vezes e todo aquele valor de k multiplicado por 2. A gente vai chegar que n de 2 é aproximadamente 1.437. A gente sabe que nesse dia foram registrados 1.554. Então, aí deu uma diferença no número de casos, A gente pode calcular qual foi esse erro, Então, o erro absoluto, calculado através da diferença entre esses dois valores, vai dar 116. Calculando o erro relativo, a gente acha que foi um erro de aproximadamente 8%, que pode ser considerado um erro assim razoável, Não foi algo muito grande, tá? Então a gente viu que eu posso utilizar a equação diferenciais para encontrar o número de casos, a função que expressa o número de casos em função do tempo. Então aí demonstrando uma aplicação das equações diferenciais, que ela pode ser utilizada para que a gente possa prever, analisar a disseminação de uma doença, o comportamento daquela doença, E falando do caso da
Covid-19 que a gente vive desde 2020, ela também poderia auxiliar. Eu acho que aqui é um modelo um pouco mais simplificado, que deixa de lado algumas variáveis importantes, mas dá para a gente alguma noção da situação. Bom, então para terminar a nossa apresentação, aqui é a conclusão. Então nessa apresentação foi possível compreender uma das aplicações das equações diferenciais, na parte de disseminação de uma doença, ver como ela vai se comportar. E com isso a gente conseguiu perceber a importância das equações diferenciais para diversas áreas, entre elas a saúde, também a ciência, entre outras. Bom, aqui estão as referências utilizadas para elaborar essa apresentação. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.